Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre os indicadores de preparo dos alimentos, com foco no indicador de conversão e também na diferença entre per capita e porção. Esses cálculos são fundamentais para garantir o controle, o rendimento e o planejamento adequado das refeições. Fica comigo até o final para entender na prática como aplicá-los. O preparo dos alimentos corresponde às etapas subsequentes ao processo de pré-preparo. Pode envolver energia mecânica e térmica, mas frequentemente utiliza-se a cocção, que é o processo de aplicação de calor, podendo ser úmido, seco ou misto. A cocção torna o alimento mais palatável, nutritivo, digerível e seguro para o consumo. No preparo, durante a cocção, aplicamos o IC, indicador de conversão ou também chamado de fator de cocção, que mostra a variação de peso dos alimentos depois de coccionados. A fórmula geral é bem simples. IC é igual peso do alimento processado dividido pelo peso do alimento no estado inicial. Essa fórmula apresenta variações, sendo esta a mais empregada rotineiramente. IC é igual peso do alimento cozido dividido pelo peso líquido. O indicador de conversão também pode ser usado para avaliar a variação de peso após processos como congelamento e descongelamento. Para alimentos descongelados, IC é igual peso do alimento descongelado dividido pelo peso do alimento congelado. Já para alimentos congelados, IC é igual peso do alimento congelado dividido pelo peso antes do congelamento. Exemplo da aplicação do IC para a cocção. Tem-se 100 gramas de couve crua e limpa, ou seja, peso líquido. E após a cocção, o peso da couve foi de 85 gramas. O indicador de conversão será 85 dividido por 100, resultando em 0,85. Se o IC for menor que 1, como neste caso, quer dizer que o alimento perdeu peso. Isso ocorre geralmente com todas as carnes, que desidratam durante a cocção. Porém, se o IC for maior que 1, significa que o alimento ganhou peso, como arroz, macarrão, feijão, alimentos que absorvem água durante o cozimento. Por exemplo, IC é igual 200 gramas de arroz cozido dividido por 100 gramas do peso líquido, que resulta em 2. De forma simplificada, podemos dizer que o arroz rendeu 2 vezes. O que influencia no indicador de conversão? Tipo de calor empregado, se é úmido, como cozimento ou a vapor, seco, como forno ou fritura, misto, como refogar. O tempo de preparo. No calor seco, por exemplo, quanto maior o tempo e a intensidade do calor, maior será a sua perda de água. O tipo de equipamento pode causar maior variação no calor e, consequentemente, diferenças no peso final do alimento. A qualificação da mão de obra para saber o ponto certo da cocção e o tipo de preparação, exemplo, batata frita ou cozida. Mas atenção, alimentos crus não podem ter IC calculado. Também existem tabelas de referência para IC que podem servir como guia, mas o ideal é que cada estabelecimento faça suas próprias medições. Para finalizar, vamos entender mais alguns conceitos importantes que são per capita e porção. Você sabe a diferença entre eles? O per capita significa por pessoa, ou seja, é a quantidade de um alimento para uma pessoa, podendo ser bruto ou líquido. Já a porção é a quantidade do alimento pronta para o consumo para uma pessoa. Por exemplo, o per capita da batata frita é a quantidade de batata crua suficiente para uma pessoa antes do preparo. Já a porção é a quantidade de batata servida para uma pessoa, ou seja, a batata frita já pronta para comer. Para uma porção de 100 gramas de batata frita servida, usamos em média 120 gramas de batata crua e descascada por pessoa, que é o per capita líquido. Mas, para conseguir esses 120 gramas limpos, usamos cerca de 150 de batata inteira, ainda com casca, sendo esse o per capita bruto. Então, hoje você viu que o indicador de conversão é essencial para entender se o alimento ganha ou perde peso durante o preparo. Também aprendemos a diferença entre per capita e porção. Com esses conceitos, você consegue planejar refeições com segurança, evitar desperdícios e calcular exatamente quanto servir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.